Boa tarde, galera. Vamos trocar uma ideia aqui sobre essa notícia que surgiu referente a Ademir, jogador do Atlético Mineiro, que o Botafogo fez uma consulta. Vamos tentar entender o que aconteceu, né? O que exatamente o Botafogo fez, se tem proposta, se não tem, assim, qual é a possibilidade dessa contratação. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Também opinar em cima do nome do atleta, da posição que o Botafogo procura. E é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima e vambora, né? Antes de começar aqui, eu já quero trocar uma ideia com vocês, cara, sobre Copa do Brasil, tá bom? Copa do Brasil, porque a gente tá vendo aí os preços, né, dos ingressos lá do jogo entre Botafogo e Brasiliense em Cariacica. E assim, a gente entende que existe todo o custo operacional, né, cara? Você tá. É o time mandante tendo que se deslocar, então, assim, a gestão da partida também tem que arcar com custos, mas, cara, o sócio vai ter desconto, mas tá falando de ingressos ali na casa dos R$200, cara. O torcedor que vai viajar do Rio de Janeiro, ele ficou sabendo que o jogo seria lá 5 dias antes da partida. O torcedor de fora, pô, raramente vê o time. É um momento conturbado do Botafogo, então a ideia, né, cara, o que eu acho interessante o torcedor off-Rio é justamente você ter a presença desse cara, porque esse cara ele vai ter uma leveza maior. Por exemplo, se do jeito que tá o time do Botafogo a gente jogasse Botafogo e Brasiliense com esse clima no Newton Santos, iam ser ali 20 minutos, 30 minutos de apoio, e aí passou dos 30, 35, o Botafogo jogando mal, sem fazer gol, empatando ou perdendo, ia começar porrada. O torcedor off-Rio é mais leve, porque é aquele cara que ele vai ver o Botafogo 2, 3 vezes no ano, ou nem isso, né? Então, quando ele vê, ele vai estar ali para apoiar, ele vai estar muito mais feliz, mais leve, porque, enfim, independente da fase. Então, eu acho que você tem que colaborar para que esse cara compareça no estádio, e não dificultar a ida dele ao estádio. O serviço do ingresso está ruim, o ingresso está caro. A gente foi sabendo que o jogo seria no Espírito Santo há pouquíssimos dias. Se você pegar 2, 3 dias atrás, a estimativa era de que o jogo seria em Volta Redonda. Aí depois passou para o Espírito Santo. Enfim, é só isso, tá? E eu espero que a torcida capixaba do Botafogo dê sorte, como foi a única que deu nesses últimos jogos, né? Porque no meio daquele empate maluco contra o Sergipe, aquele jogo em Brasília, o jogo agora contra a Portuguesa em Volta Redonda, a gente teve aí essa vitória do Botafogo sobre o Resende 2-0, que foi lá em Cariacica. Espero que o Botafogo consiga repetir o feito contra uma equipe do Brasiliense, cara. Eu sou maluco, né, cara? Antes da gente falar aqui do Ademir mais a fundo, eu sou completamente maluco, porque eu fiquei vendo Brasiliense e Goiás, fiquei vendo o videotape dessa partida, fiquei vendo a reprise desse jogo, a gravação desse jogo lá no YouTube. Fabiano e Matheus Medeiros, Fabiano Bandeira, vendo e trocando ideia no WhatsApp sobre as dinâmicas do time, 4-2-3-1, tem o camisa 8 e o camisa 10 da equipe do Brasiliense, voltam para armar bastante, uma saída, né, que depende muito desses caras, tem que ser bem marcados, tem uma pressãozinha alta, meio chata no começo, então é importante ficar ligado. O time é ruim, óbvio, né, mas do jeito que o Botafogo tá jogando tem que ficar ligado. Vamos lá, gente, sobre o Ademir, tá bom? Ademir, meio atacante, na verdade é atacante da equipe do Atlético Mineiro, de 28 anos, foi consultado pelo Botafogo. O que o Botafogo fez? Entrou em contato, o departamento de futebol do Botafogo entrou em contato com o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Galo, do Atlético Mineiro, para saber informações a respeito do Ademir, tempo de contrato, quais são as pretensões, planos dele dentro do elenco do Atlético Mineiro, planos dele dentro da comissão técnica, né, os planos de uso dele para a comissão técnica do Eduardo Cudê, técnico do Galo. Recentemente o Ademir deu uma entrevista dizendo que ele aceita o que for melhor para todas as partes, porque ele não vem sendo utilizado, ele não vem tendo oportunidade no estilo de jogo do Eduardo Cudê. E o Botafogo foi lá e fez uma consulta, outros clubes da Série A também estão de olho no cara, mas o Botafogo não fez nenhuma proposta oficial por enquanto. Vai daquele negócio dos problemas do fluxo, essas coisas assim, então o Botafogo naturalmente já sai perdendo em relação a concorrentes porque não tá com não tá com gatilho, digamos assim, não tá com a arma carregada, vamos colocar desse jeito. E aí, cara, qual que é a situação? O Atlético Mineiro pensa em fazer dinheiro também com o Ademir. Foi um investimento do clube, ele começou muitíssimo bem lá no América Mineiro, daqui a pouco a gente recapitulou até alguns números dele.
e a passagem dele nos últimos anos. O Ademir é um atleta de 28 anos, naturalmente o Atlético Mineiro não tem a pretensão de vendê-lo talvez para fora, muito difícil, né? E vai querer fazer dinheiro aqui no Brasil. Muito se fala num preço médio do Galo querendo 20 milhões de reais no jogador, aí eu acho exagerado. Acho que no máximo, assim, entre 5 e 10 milhões de reais é algo que é aceitável para pagar talvez pelo Ademir, porque o mercado está inflacionado. Se você pegar os números dele nos últimos anos, a melhor fase da carreira dele foi em 2021, jogando pelo América Mineiro, quando ele atuou por, se eu não me engano, 44 partidas. O cara fez 15 gols e deu 6 assistências. Está falando de uma média de quase uma participação direta a gol por jogo, atuando com a camisa do América Mineiro. Isso é um índice bem interessante. Aí ele vai para o Atlético, ele vai para o Galo, 2022, para compor o elenco, ser ali, digamos assim, um 12º jogador. Um cara que, enfim, era aquele cara quando o Hulk não jogava, né, quando o Keno não estava presente, né, o Atlético conseguia, né, ter o Ademir para suprir. Começou muito bem, inclusive. Começou marcando gols em Libertadores, marcando gol importante em Copa do Brasil, fez gol em cima do Flamengo. Era um cara que ele entrava no segundo tempo, incendiava o jogo. Quando ele jogava como titular também, infiltrava muito bem pisando na área. É um ponta-direita que às vezes também jogava na esquerda. É um atacante, literalmente. É aquele cara que ele pode jogar próximo do centroavante, que pra mim é o melhor de tudo. Que a gente tem um ponta-direita que possa grudar no centroavante, até para receber oportunidades para marcar gols. E com a camisa do Galo, ele teve 61 partidas. Tá? Aí você, caramba, jogo pra caramba, Brown. Mas é um número meio, digamos assim, frio, porque diversas dessas partidas ele entrou no segundo tempo. Ou seja, ele vai ter 60 jogos, mas ele vai ter uma minutagem ali talvez de 30. Né? Vamos colocar assim, porque tivemos jogos em que ele entrou 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos. Então acaba que é meio fantasioso. E aí ele teve 8 gols e 2 assistências no Galo no ano passado. A temporada que, assim, no geral da equipe do Galo, coletivamente falando, foi ruim, né? Tanto com o Turco Mohamed quanto com o Cuca. Foi uma temporada terrível para o Atlético Mineiro, pelas pretensões do clube. E mesmo assim o Ademir talvez tenha sido um dos que se destacou no ano passado. Esse ano ele não começou bem, não começou tendo nem muitas oportunidades. E parece que pode ser negociado. Eu acho um jogador interessante, tá? Acho que ele é um cara, inclusive, que se destaca mais fazendo gols do que propriamente dando assistências. É um cara que, por exemplo, eu acho que se daria bem jogando com o Tiquinho. Acho que ele se daria bem jogando com o Matheus Nascimento. Tá? Acho que ele é um cara que é interessante, mas, repito, com toda essa condição, com toda essa situação do Botafogo, envolvendo fluxo de caixa, essa situação do... Enfim, tudo fica mais difícil, certo? E aí a gente vai ter que aguardar para ver se o Botafogo vai conseguir de fato contratar esse jogador ou não. Tá certo, pessoal? Um abraço. Tamo junto, até a próxima e fui.